E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Na versão mais tradicional, a RC, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero ler também no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. João 14 e 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Vamos aproveitar que nós estamos aí com a Bíblia. Vamos ler Evangelho de João também, mesmo capítulo 8, agora o verso 44. Apenas o final. Tá? Vamos ler o versículo todo. Né? Vocês são do diabo, o pai de vocês. Que carícia, né? E querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou a, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza. Quando ele mente, ele expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso, e não apenas isso, pois é mentiroso e o pai da mentira. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, em nome de Jesus. Já podia, com essa paulada aí, já dava para ir para casa, né? Pois bem, nós vamos agora enveredar para um outro caminho, né? Nós queremos falar alguns cultos de vários traços do caráter. E o caráter, quando a gente fala de caráter, irmão, não tem a ver com ser crente ou deixar de ser crente. Caráter é caráter. Tem muito espírita, tem muito catimbozeiro que tem um caráter muito melhor que muito tomador de Santa Ceia. Estão tomando da Santa Ceia, comendo do pão, para a própria condenação, como o texto bíblico já adverte. Eu quero falar nessa noite, é lógico que não vai dar para exaurir o tema, mas nós queremos tocar nesse assunto. Nós vamos falar sobre a verdade e a mentira. Porque nós pegamos algumas práticas no nosso dia a dia. E nós muitas vezes estamos buscando condenação para nós mesmos. E nós não sabemos por que algumas coisas não dão certo. Nós não sabemos por que Deus disse para fazer, a gente foi, fez e deu com os burros na água. A gente não entende, porque Deus disse que estaria conosco, mas a gente está passando alguns trabalhos. E eu quero que você compreenda que esse tema, ele é extremamente violento, mas ele é necessário para os nossos dias. Vocês não fazem ideia a dificuldade que é para achar um tema para a gente trazer, porque são muitas possibilidades, e saber o que o Espírito Santo quer, essa é a maior dificuldade. Aleluia. E eu quero mais do que pregar, eu quero trazer um ensinamento. É por isso que eu não me importo muito com glória a Deus, com aleluia. Isso aí não é, para esse culto não é importante. Agora, que essa palavra fique cristalizada no teu coração. Uau! Ganhamos a noite, irmãos. Aleluia. Primeiro vamos começar, né, pela definição da palavra mentira. O que é mentira? Vamos para o dicionário. Ação ou efeito de mentir, engano,
ludibrio, hábito, costume ou vício de mentir. Olha que definição: hábito, costume ou vício de mentir. Falsidade, afirmação que não condiz com a verdade nem com a realidade. Uma ideia equivocada, aspecto ou aparência que induz em erro. Já começou a abrir ali, ó. Aquilo que busca enganar, iludir, trazer uma ilusão. E essa definição ela é bem mais extensa, eu quero parar por aqui. E eu quero começar falando sobre a mentira e trazer uma história bíblica. E eu pedi para o Senhor, eu digo: Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma história bíblica, para a gente falar da mentira, o que a mentira é capaz de fazer. E enquanto eu meditava no que Deus estava colocando no meu coração, o Senhor me fez lembrar de uma história bíblica, bastante conhecida até, está contida lá no primeiro capítulo dos reis, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 13. 1 Reis 13, narra a história de um rei, logo após o reino ser dividido. Roboão não quis aceitar algumas coisas que o povo tinha pedido, houve um racha no reino, ali iniciou o reino do sul e o reino do norte. Ali Israel foi dividido em Israel com a capital Samaria e o outro lado Judá com a capital Jerusalém. E Deus teve que intervir para que Roboão não fosse à guerra, porque ele estava se preparando para ir à guerra. Deus disse: não vai, porque é meu esse negócio. Deus havia orientado. E o reino caiu no colo de Jeroboão, para reinar lá. Jeroboão ficou com medo, porque os judeus iam a Israel ou a Jerusalém a adorar. E então ele criou 2 lugares de adoração, não era um, era 2. Fez altares em Betel e em Dan. E avisou o povo: agora nós temos aqui, colocou 2 bezerros de ouro por lá. Ninguém mais precisa subir a Jerusalém. Podem queimar incenso aqui. Esses bezerros aí foi quem tirou nós lá do Egito. Um pecado abominável. E Deus vomitou Jeroboão. Tanto que Deus envia lá de Judá um profeta desconhecido. A Bíblia chama ele só de profeta novo. Não diz o nome, nem o parentesco. Mas aquele profeta, ele vem com uma mensagem, e ele chega diante daquele altar, e ele profetiza contra o altar, e o rei se enfurece, e pelo poder da palavra profética, o altar se racha, e o rei se irou, e estendeu a mão para dar uma ordem para pegarem aquele profeta, e a mão dele fica paralisada, e ele não consegue mais mexer sua mão, e ele viu que era Deus em cada palavra. Então Jeroboão, ele diz para aquele profeta novo: peça a Deus que o meu braço volte ao normal, eu quero te abençoar. E o profeta ora uma vez mais, e Deus liberta
o braço do rei. E aquele profeta, ele não espera recompensa alguma, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Ele fez o que ele tinha que fazer. E perto dali, na mesma cidade que era Betel, onde aconteceu isso, ali em Betel, morava um profeta velho. E o texto também não diz o nome dele, só diz que era um profeta velho. E esse profeta velho, alguém disse para ele: olha, o profeta novo chegou lá, profetizou, o altar se rompeu, e o rei quis pegar ele, o braço ficou petrificado, o profeta teve que falar com Deus, Deus torna a dar movimentos ao braço do rei, e o rei está apavorado, e queria dar até alguns presentes para ele, ele virou as costas e saiu. E ele está passando, mas ele foi por onde? Foi por aquela estrada ali. O profeta velho subiu em seu jumento e foi atrás dele. E chegando até o profeta novo, saudou ele. Estava lá sentado debaixo de uma árvore descansando. Tu és aquele que veio profetizar? Sim. Uau, sou profeta também. Já entrou no mistério. Fez uns terra. Eu quero que tu venha e te alimente em minha casa. Descanse, beba água, descanse, coma alguma coisa comigo. E o profeta novo então ele fala algo: não posso, porque Deus mandou eu vir profetizar e não voltar nem pelo mesmo caminho. Por isso estou voltando por aqui. Deus mandou nem usar o mesmo caminho. Estou voltando. E Deus disse: não coma nem beba nada lá em Israel. Só posso me alimentar quando chegar em Judá. E o profeta diz mais: eis que um anjo falou comigo, e tu pode voltar comigo para a minha casa. Também sou profeta. Também sou profeta. E o profeta novo se impressionou, voltou, comeu, e enquanto estava na mesa, Deus agora sim revela algo ao profeta velho. Na mesa, o profeta diz para ele: porque você desobedeceu a minha ordem, morrerás no caminho. O profeta novo sai apavorado, sobe no jumento e vai andando. Em determinado momento daquele caminho, um leão vem e mata o profeta. Não come ele, não se alimenta. Foi tão de Deus que o jumento estava paradinho do lado do cadáver do profeta, ali, e o leão ali. E quando o profeta velho fica sabendo, ele vai lá, lamenta, e traz o corpo do profeta novo para colocar no túmulo que estava reservado para a sua família. Irmãos, um profeta morreu por causa de uma mentira. Quantos estão morrendo por causa de nossas mentiras?
A mentira não está matando apenas profetas, a mentira está matando casamentos, a mentira está matando nossos filhos, a mentira está matando nossas amizades, a mentira está matando e destruindo muitas coisas. E eu faço uma pequena pergunta: por que então que nós usamos desse expediente? Por que nós mentimos? Enquanto eu pensava sobre isso, o Senhor me colocou algumas razões. Eu sei que não vou passar nem perto da quantidade absurda que tem, mas eu quero falar rapidinho, citar apenas. Às vezes nós mentimos porque é a saída mais fácil. Me lembro que uma vez tinha queimado uma lâmpada no meu carro, e eu fui parado numa blitz. Seu farol, não me lembro se era o esquerdo ou o direito, está queimado. Eu digo: bah, é mesmo? Eu não sabia. Menti para ele, eu sabia. Fazia poucos dias, mas eu sabia. E eu menti para o guarda. E quando eu terminei de falar aquilo, sabe, veio uma vergonha tão tremenda. Eu digo: meu Deus. O cara não me multou. Ele disse: não, então, o senhor faz o seguinte, arruma o quanto antes. O senhor precisa arrumar isso o quanto antes. Uma próxima pode ser que o senhor leve uma autuação para casa. Eu agradeci, tudo bem, mas eu menti. Mas será que ele teria me multado se eu tivesse falado a verdade? Nunca saberei. A questão é que muitas vezes nós usamos a mentira porque é o jeito mais fácil de resolver um pequeno problema. Eu quero que levante a mão só quem já mentiu para se safar de alguma coisa. Levanta a mão, irmão. Eu sou culpado disso. E o pior é que muitas vezes, porque nós julgamos que a mentira não é algo grandioso, é só um detalhezinho, é só uma coisinha. Irmãos, isso pode destruir a nossa vida com Deus. Isso pode destruir o nosso casamento, pode arrebentar com os nossos filhos. Então muitas vezes a mentira é uma saída mais fácil, é o jeito que, inventando uma mentira, a gente consegue se livrar. Nas empresas, metade do que é dito acerca de prazos é mentira. Quando eu sonego impostos, eu estou mentindo e roubando. A mentira, ela é muito mais abrangente. A verdade é que nós fomos ensinados a mentir. Alguns foram ensinados a mentir por instrução, e outros por exemplos. Eu vi pais ensinar filhos a mentir. Eu conheci um menino que o pai dele ensinou ele a mentir. Um menino. Irmão, por instrução ele aprendeu. E outros nunca ensinaram os filhos a mentir. Quantos aqui já bateram em seus filhos ou já tomaram uma surra por mentir? Irmãos,
A verdade é que a mentira, talvez ela não seja como tão espalhafatosa quanto um adultério, talvez ela não seja tão espalhafatosa quanto usar drogas, talvez ela não seja tão exuberante quanto um assassinato, talvez ela não seja tão apavorante quanto um assalto à mão armada, mas ela é tão pecado quanto estes outros exemplos. E isso faz separação entre nós e Deus. Muitas vezes nós fomos ensinados a mentir por exemplos. Os pais nos batem quando nós mentimos, mas daí a gente, criança, às vezes fica ali. Não estou dizendo que foi o meu caso. Eu nunca vi o pai mentir para a mãe. Nunca vi mesmo. Mas muitas vezes o pai bate no filho porque mentiu. Mas daí o filho sabe, estava junto e o pai mentiu para a mãe. Às vezes vê a mãe mentir para o pai. Isso aqui é ensinar, por exemplo. A criança, ela entende, não, ali eu posso falar isso, mas eu posso fazer aquilo. Ela entende que isso é normal. Por que mentimos? Nós mentimos muitas vezes para nos proteger, por medo de certas situações. Mentimos por medo. Não, se souber a verdade, a verdade é que a mentira, ela nos aprisiona, mas a verdade nos liberta. Muitas vezes nós mentimos para sustentar uma autoimagem positiva. Quantos aqui não tem um amigo mentiroso? Cara, eu tinha um colega que a gente sabia que ele era mentiroso no último. Ele não tinha necessidade nenhuma de mentir, mas ele mentia. Cara, ele mentia tão bem. A gente sabia que era tudo migué. Mas ele mentia tão bem, com uma eficácia tão maravilhosa, que nós pedíamos para ele contar as histórias. Cara, que criatividade! Se ele usasse aquilo para ganhar dinheiro, o cara estava ganhando do Elon Musk. Mentiroso quanto mais. Quem aqui nunca viu o videozinho do Mike Baguncinha? Cara, é sem explicação. O cara não fala o português direito e foi... ele não estava na cacunda do Donald Trump. Mentiroso. Mentiroso. Eu ando de bicicleta, esses tempos apareceu um bicicleteiro, viu o Mike Baguncinha num lugar e perguntou, e aí, cara, quanto tu já pegou de bicicleta? Não, com a barra forte eu peguei 280 de bicicleta. Cara, mas nem colando num foguete. Desintegra a barra forte, não vai. Mas mentiroso. No YouTube tem um senhor pescador que ele contou na televisão, que ele pescou um peixe tão grande que o peixe arrastou ele para debaixo da água, e ele ficou, não lembro se foi 3 ou 4 dias debaixo da água. Com o peixe fisgado ali, 3 ou 4 dias. Se ele falasse 3 ou 4 minutos, eu já ia duvidar. As pessoas estão mentindo para manter uma autoimagem,
mentem em seus currículos. Boa parte dos currículos, quem tem empresa sabe disso, boa parte do que está escrito ali é mentira. E o pior, nós gostamos de ser enganados. Vai pessoas famosas em programas de entretenimento e de entrevista e perguntam aquela pergunta que a resposta é sempre maravilhosa: qual é o teu maior defeito? Ai, o meu maior defeito é que eu amo as pessoas demais. Mas vá para o inferno, vai mentir no raio que o parta. Mentimos na cara dura, o pior que a gente acredita. Vote em mim, a picanha vai rolar. Irmão, já vai fazer 3 anos, eu não vi o raio da picanha. Muitos de nós gostaram de ser enganados, mentirosos. Muitas vezes nós mentimos para manipular alguém ou uma situação. Muitas vezes nós mentimos porque nós precisamos ser aceitos em determinados grupos. Eu me lembro que na 8ª série, pouco dos meus colegas lá tinham beijado uma guria. Mas se tu perguntasse para eles, meu Deus, tinha até um caderno com as vítimas. Tudo mentira. Tudo mentira. Mas não, Deus é livre. Alguém descobre. Não, meu irmão. Mas é a necessidade de aceitação. Você fuma, daí vai dizer não, mas se eu disser que não, eu estou fora, eu fumo. Então dá-lhe uma tragada aí, dá-lhe uma tragada. Estou meio sem prática. Mentiroso. E daí quando vê, é escravo do cigarro. Quantos aqui não beberam a primeira vez porque foi duvidar da sua masculinidade? Quantos não usaram drogas pelo mesmo motivo? Muitos entraram nas drogas, entraram no álcool, na jogatina, como resultado de uma mentira. Tentar ser aceito. Ou então, por que mentimos? Porque muitas vezes nós queremos criar uma nova realidade de si mesmo e assim fugir da realidade vivida. Tem gente que tem uma vida tão desgraçada ou tão sem graça, que ele cria uma Nárnia. Ele cria uma Nárnia. Eu vi uma entrevista. Cara, eu não assisto muita entrevista, mas tem umas que eu gosto. A guria diz que ela veio de um planeta que eu não vou saber dizer qual é o nome. É um cabeludo que reage, um de óculos cabeludão assim. E ele faz umas caretas. E a mulher dizendo o planeta que ela tinha vindo. Que nós aqui estamos Jurássico, coisa e tal. Daí ela explicou umas coisas aradas. Rapaz, a pessoa criou uma realidade, o multiverso da loucura, e habita nesse lugar para tentar fugir de um abuso, para tentar fugir de uma verdade que dói, para tentar fugir de um passado terrível, para tentar fugir de um abandono, para tentar fugir de uma enfermidade, para tentar fugir de uma baixa autoestima. Então cria uma realidade alternativa. Raul Seixas sabia disso. Viva a sociedade alternativa. Irmão, era uma realidade alternativa. O multiverso da loucura, onde cada um cria o seu próprio mundo dentro da sua própria mente, e então nós mentimos. E poderia ficar a noite toda aqui citando.
Nós mentimos quando comunicamos inverdades conscientemente. Esse aqui é a mentira clássica. Quando eu sei que não é, e mesmo assim eu escolhi mentir. Quantos já mentiram sabendo que era mentira? Irmão, tu sabia. E aí, já pegou a nota daquela prova de matemática, filho? Não, ainda não. Mentira. Tinha tirado 3. Eu tinha colega que, quando tirava 3, eles davam glória a Deus. Sim, porque daí ele só fechava outras bolinhas ali, e daí tirava 8. Daí onde estava o X, eles botavam tudo meio certo. Fazia a volta ali para ficar tudo meio certo. Os pais não iam conferir. Não errei nenhuma, tudo bem certo. 8. Não dá, na matemática não dá certo, mas não importa. Nós mentimos quando falamos o que nós não temos certeza. E quantas vezes você contou histórias que contaram para você, como se isso fosse verdade? Irmão, se você não tem certeza, fica quieto. Mas eu quero contar mesmo assim. Então diga, estou vendendo pelo preço que paguei. Não sei se é verdade ou não é. A história que chegou a mim é isso. Entende? Que daí você está dizendo, o brabo é quando eu não falo isso. Muita gente vai olhar para mim e vai, não, o pastor Moisés falou. E daí, com base no meu histórico, eles vão achar que isso é verdade, vão começar a falar aquilo como uma verdade, sendo que muitas vezes nem é. E a gente só fica sabendo de um lado da história. Nunca julgue ninguém sem ouvir os 2 lados. Também mentimos quando escolhemos comunicar uma versão diferente. A história é aquela, irmão, mas não é bem aquela. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Sabe a história do telefone sem fio? Começa, fulano ameaçou dar um tapa na mulher dele. Não vai 10 pessoas para frente, a frase vai ser, fulano deu um tapa na mulher dele. E daí vai chegar lá no final, não, ele deu um soco nos beiços, voou dente para tudo quanto foi lado. Deu uma voadora nas costelas da mulher. O seio foi parar nas costas, parece um camelo agora. Irmão, a mentira é assim. E eu quero que você entenda como a mentira está muito mais entranhada dentro de nós do que a gente imagina. A grande verdade é que mentimos demais, sendo que Deus nos chamou para levar uma verdade. A mentira, o que ela traz para mim? Em primeiro lugar, ela traz isolamento social. As pessoas pegam nojo de quem é mentiroso. A mentira é como uma lepra, é como se você fedesse a longa distância, eles vêm e já vão correndo para o outro lado. A mentira traz problemas de relacionamento, obviamente. Daí a gente fica bravo quando os filhos mentem para a gente, sendo que a gente mente para eles. Minha esposa me enganou. Ela disse que já tinha aquele vestido, agora eu achei aqui a fatura do cartão. Irmão, quantas vezes você mentiu o preço de um sapato, de um tênis, de uma vara de pesca?
mentir, a bicicleta, e as brincadeiras vão. Quantas vezes você mentiu para amigos? Ô fulano, queria te visitar domingo. Bah, mano, tem um passeio. Não tem nada. Você só não quer que a pessoa vá na sua casa. Quantas vezes tu já não meteu esse migué? Eu quero ver o cara dizer: bah, irmão, olha só, eu escolhi, esses dias tive que fazer isso, irmão, eu escolhi essa semana, esse fim de semana, domingo nós vamos ficar por casa, a gente não para mais, eu vou ficar por casa e vamos ficar só com a família. O irmão me perdoa, vamos marcar um outro dia. Irmão, a verdade, ela é dolorida, mas ela é a verdade. E ela não vai mudar, irmão. Me perguntar, 6 meses depois, ela está ali. O problema é que a mentira, ela tem pernas curtas. Mentira, irmão, ela não se sustenta, ela cai por si só. Destrói casamentos. Destrói amizades. Quantas amizades foram destruídas por mentira? Porque alguém falou, alguém disse, e tu foi conferir. Não, você escolheu ser ruim de coração. Você escolheu. Traz aquele sentimento de abandono. Me abandonaram, me deixaram, ninguém me gosta, ninguém me quer. A mentira faz isso. A perda da confiança é inevitável. Como tu vai confiar em alguém? Alguém que é mentiroso, você faria um negócio com ele? Você faria uma sociedade com um mentiroso? Não, irmão, não. Mentimos, isso traz danos à nossa imagem. O nosso caráter fica manchado. Olha lá, vai um mentiroso. Não, eu não confio. E nisso acarreta em perda de oportunidades. Tem gente que não pode ter certas coisas porque a gente não confia. E aqui eu trouxe umas frases, mas nenhuma está ali, viu? Nenhuma está no telão, então eu só vou ler para vocês mesmos. É sempre melhor ter pessoas à tua volta que sejam leais, verdadeiras, do que ter pessoas eficientes e talentosas que não temos confiança nelas. Irmão, tenha uma pessoa que não seja tão boa, mas que seja leal. Alguém que você pode confiar é muito melhor do que alguém que é super eficiente e que pode te dar uma bola nas costas. Escolha amigos leais, escolha pessoas leais. Traga para a tua mesa apenas os leais. E a mentira, ela também abre portas para mentiras maiores. A Bíblia mesmo fala que um abismo chama outro abismo. Quantos aqui já tiveram que ampliar uma mentira? Que começou pequenininha e daqui a pouco ficou num contorno dramático e tu teve que rebolar para sustentar a mentira. Né? No começo, não, era só uma desculpinha, mas daqui a pouco a pessoa pediu um detalhe, daí tu já colocou um detalhe a mais, e daí a memória tem que ser boa, porque se um mentiroso tiver TDAH, pronto, ferrou. Não, esse não pode mentir, ele nunca vai lembrar da história que ele contou. É o cara que deu 10 depoimentos para a polícia, 10 depoimentos diferentes um do outro, e daí... Isso pode trazer até problemas legais, irmão. Você faz um contrato com alguém, você mentiu em determinado ponto, tem contrato que é cancelado por causa da mentira. Você disse que ganhava, depois foram ver, tu não ganhava aquilo, contrato quebrado, mentira. Disse que faria, disse que entregaria, mas não fez, mentira. Mentiu para pegar o contrato, depois viu, não tinha como, perdeu o contrato e ficou com a dívida. E daí, oh Deus, me ajuda, pai. Que pai que ele está falando? Com Satanás, porque o pai da mentira
E aqui tem algumas frases, eu quero que você preste atenção. Agora é uma camaçada de frase aqui. A mentira é sempre abrangente, prejudicará o mentiroso e também todos os envolvidos, direta e indiretamente. Então, uma mentira, irmão, ela não fica aqui nesse âmbito. Você inventar uma mentira lá na tua casa, irmão, isso vai prejudicar você que está mentindo, vai prejudicar quem está te ouvindo, porque muitas vezes essa pessoa vai ter aquilo como verdade, e daí vai externar para outras pessoas, e aonde essa mentira chegar, ela vai abrangendo pessoas direta e indiretamente. A mentira é sempre abrangente, irmão, e o problema é que a mentira não se sustenta. Glória a Deus por isso. Olha isso aqui que terrível. Muitos se acostumaram a mentir. Mentem todos os dias. Isso se torna um vício. Mentem até quando não há necessidade. O problema é que isso fica tão dentro de nós, que daqui a pouco a gente está mentindo para tudo. Você pega um produto no mercado, mercadinho perto da tua casa, tudo tem os precinhos, aquele arroz ali você pegou, não tinha preço. Aí o cara te conhece, vem cá, quanto? Ah, tá sem preço aqui. Quanto é que é o preço desse arroz aqui? Não, é R$ 2,90. Tu sabe que não é. Mentindo para economizar R$ 1. Mentindo por dinheiro, mentindo por tantas coisas. Mentiras grandes e pequenas são pecado. Embora tenham consequências diferentes, ambas levam à perdição eterna. A única diferença entre uma mentira grande e uma mentira pequena, irmão, é a consequência. É a única diferença. O resto, meu filho, vai para o inferno igual. Vai para o inferno igual. A questão é que tem certas mentiras que o dano vai ser pequeno, e tem certas mentiras que o dano é maior. Tem igrejas que quebraram por causa de uma mentira. Eu vi uma história de um pastor que por vezes e vezes ele pensou em tirar a própria vida. Tinha uma igreja pujante, abençoada. E eu não me lembro, sinceramente eu não lembro os detalhes. O que eu sei é que, eu não sei se a mulher trabalhava lá, eu não sei o que era, irmão. Ou se era só membra, não sei. O que eu sei é que ela chegou e disse: estou grávida do pastor. E daí, meu filho? Daí não crescia a barriga, perdeu o filho. Uns acreditaram, deu um racha na igreja, sempre aparece nos espertalhão, viram uma oportunidade de escantear o pastor, tiraram a igreja do pastor, excomungaram ele. Anos depois, a mulher cancerosa veio confessar ao pastor, e a esposa dele tinha quase acabado com o casamento, pedindo perdão que ela tinha inventado tudo aquilo. Perdeu um ministério, o casamento dele era um inferno há anos, a história dele estava manchada, maculada, por causa de uma mentira. Arrependa-se. É noite de arrependimento, irmãos. Jesus disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ele é essa verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Assuma um compromisso com Jesus de falar a verdade, mesmo que isso te traga desconforto. É tempo de mudar, irmãos, mas primeiro eu tenho que me arrepender disso. E hoje a nossa oração vai ser de arrependimento. Se você mente em alguma área ainda, mente para um funcionário, mente para o rapaz da teleentrega, mente para o irmão, não minta para ninguém. Eu não minto para telemarketing, eu não minto. Irmão, eu não minto para pessoa que nunca eu vou ver na vida, às vezes é lá do outro lado do Brasil, me ligando, eu não minto. Quando Deus nos chamou para o ministério, eu fiz uma promessa para Jesus: eu não minto mais. E mesmo que isso me custe famílias inteiras dentro da igreja, eu não vou mentir. Ah, pastor, mas tu falou uma inverdade. Então, irmão, se eu falei uma inverdade, é porque aquilo para mim era verdade. Chegou para mim como verdade. Tá, então é o exemplo aquele. Vendi exatamente pelo preço que paguei. Ou você entendeu errado. Eu não minto, irmão. Eu não minto para os meus filhos. Por isso que tem certas perguntas que eu detesto que eles façam para mim. Irmão, você não quer ouvir uma verdade acerca de ti mesmo, não me pergunta. Porque se tu vê que eu escamar para um lado, para o outro, é porque eu não quero te responder. Porque se eu te responder, irmão, vai ser a verdade. Eu não minto para os meus filhos. E ensino eles. A Isa era pequena. E a Isa, nós tínhamos loja de roupa. A Isa estudava lá na escola adventista, onde o Gabi estuda hoje. E eu não sei o que deu na cabeça da guria. Ela disse para a professora, que a Geise quase não conseguia ir nas reuniões de pais. A gente chegava super tarde. Daí eu acho que a prof perguntou por que a gente não aparecia nas reuniões de pais. E daí a Isa diz: não, minha mãe é médica. E a prof ficou assim: ah, tá, é médica. Daí num dia, na conversa, minha sogra pegava ela. Diz: ah, então a tua filha é médica, né? Não, minha filha vende roupa. Ah, mas a Isa falou para nós que ela era médica, por isso que não conseguia vir, estava de plantão, não sei o quê. Rapaz, a Geise teve uma conversa com ela, eu tive uma conversa com a Isa, eu não bati nela, nós não batemos nela, mas a gente explicou para ela que a mentira dela poderia trazer sérias consequências na vida dela. Isso eu me lembro que era fim de semana. Na segunda-feira eu disse: bem, hoje tu não vai para a loja, tu leva a Isa pela mão na frente da professora, e a Isa vai pedir perdão para a professora por ter dito que a mãe dela era médica, sendo que, na verdade, nós trabalhamos com vestuário. Nós somos lojistas. E isso foi feito, irmãos. A professora: não precisa. Precisa sim. Eu não minto para eles. A Isa e o Gabi sabem: pai, pode tal coisa? Não, filho, não pode. Eles não ficam sarneando. Eles não ficam. Pai, vamos lá em tal lugar? Vamos, filho. Hoje não, mas nós vamos. E daí, meu filho, te vira. Te lasca. Fala a verdade. Não, lá o pai não tem condição de ir lá, mas nós vamos arrumar um outro lugar para ir, que seja dentro da nossa condição, nós vamos arrumar. Esses dias o Gabi: ô pai, pode me levar na Disney?
Eu digo, irmão, não, o Beto Carreiro, eu já fico pagando o ano inteiro para nós ir no Beto. 12 prestação. Para ficar um dia enfrentando aquelas filas, um calorão do caramba. Olha, talvez algum dia Deus te leve para Disney. O pai não tem condição. É a real, irmão. Eu não vou inventar para ele. Eu não vou criar. Daqui a pouco ele entende que eu sou um mentiroso. Não. Os meus filhos têm que acreditar no que eu falo. Para Geise eu não minto, irmão. Quantas vezes, olha, tem coisa que eu, Jesus, que ela não me pergunte, que ela não me pergunte, que ela não me pergunte. Senhor, me livra dessa, por favor, Senhor, me livra. Às vezes Deus me ouve, às vezes não. Irmão, a verdade é uma só. Sabe por que eu não minto, irmãos? Eu não minto porque sinceramente eu não seria digno de ensinar a verdade vivendo uma mentira. Quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, eu não posso ser mais um mentiroso quanto tantos outros. Já tem muita gente mentindo nos púlpitos. Eu não minto, irmãos. E muitas vezes isso me custa. Passo umas vergonha brutal. Mas é a verdade que me libertará. Olha só. Fale a verdade. E eu já estou encerrando. Fale a verdade, mas cuide para não ser cruel. Escute isso. Pois algumas pessoas não têm condições de ouvir a verdade sobre elas mesmas. Eu tinha um amigo meu, que o apelido dele era Super Sincero. Cara, só que ele, na sinceridade dele, irmão, ele era cruel. É verdade? É. Só que não é todo mundo que tem condições de ouvir a verdade. E daí, como é que faz? Se você tem que falar a verdade para quem não tem condições, é por isso, irmão, que eu peço, Deus, não, que não me pergunte, Senhor, que não me pergunte, pelo amor, me ajuda, Jesus, até que a pessoa tenha condições de ouvir a verdade sobre ela mesma. A verdade, ela não pode ser uma desculpa para ferir os outros. Fale a verdade no tempo certo, lugar certo e da forma certa, e sempre em amor. Se tu falar a verdade fora do tempo e com um tom de voz ruim, essa verdade vai se tornar um xingamento para a pessoa que vai estar ouvindo. E daí, meu filho, você pode falar as maiores verdades do universo. Você pode falar. Se você não tiver amor ao transmitir a verdade, é melhor se calar. Se tu não tiver amor, é melhor ficar quieto. Quantas vezes nós perdemos de receber grandes coisas do Senhor, porque nós nos colocamos em uma situação de pecado, por falar em verdades.
Às vezes por medo, para se livrar, para ganhar uma vantagem, por isso, por aquilo. Vimos aqui vários motivos e talvez por outros que não foram citados aqui. Mas a gente fez uso da mentira. Pastor, e como eu me livro disso? Respondeu Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe como é que eu consigo parar de mentir? Vivendo a verdade. Quanto mais próximo de Jesus, ele disse, João 8,32, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E não há outro caminho. Ele fala no final do versículo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem atalho, irmão. Ou eu vivo a verdade, que é Ele habitando dentro de mim, eu me rendendo à obra do Espírito Santo no meu ser, ou então não tenho o que fazer. Vamos colocar de pé que nós vamos orar. Como pode de uma mesma fonte brotar dois tipos de água? Como pode, com a mesma boca que nós adoramos ao Senhor, nós amaldiçoamos o nosso irmão? Nós mentimos, criamos desculpas, maquiamos a verdade, criamos versões, é tudo outros nomes para a mentira. O antídoto para a mentira é o arrependimento. Nessa noite, eu quero chamar para nós orarmos aqui. Só aqueles que se arrependem de ter usado a mentira em algum determinado momento. Talvez você mentiu hoje. Talvez foi esses dias. Hoje é uma daquelas noites que nenhum de nós tem condição de orar por ninguém. Porque nenhum de nós é mais santo. E se não é o próprio Senhor, vir e mudar o nosso ser, que a tua oração nesse momento seja: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Pode começar a orar. Senhor, nós nos arrependemos nessa noite. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes que nós mentimos, Senhor. E algumas vezes nós mentimos ainda com um coração ruim,
Às vezes foi involuntário, mas muitas vezes foi com um coração ruim, com um sentimento ruim para prejudicar alguém, para nos livrar de uma situação. Pai, nos perdoa. Nós nos arrependemos, nós nos arrependemos, nós nos arrependemos. Recebe as nossas lágrimas nessa noite. Nós não queremos mais te adorar com os nossos lábios e proferir mentiras com os mesmos lábios que te adoram. Senhor, habita dentro de nós. Nós precisamos ser melhores do que somos. Nós não queremos mais mentir aos nossos entes queridos, nós não queremos mais mentir dentro da nossa casa, nós não queremos mais mentir na empresa que trabalhamos, nós não queremos mais mentir às pessoas que a gente não conhece, nós não queremos mais, Senhor, nós nos arrependemos, nós queremos viver a verdade para ter autoridade. Senhor, nós queremos viver para a glória do Teu nome, nós queremos Te adorar, nós queremos Te engrandecer, nós queremos Te bendizer, nós queremos nos derramar diante de Ti, diante de Ti, diante de Ti, nós nos derramamos. Perdoa o nosso pecado, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor. Espírito Santo, vem. Quando a mentira passar a ser uma opção na nossa mente, que o Teu Espírito Santo entre em ação e jogue na nossa cara o nosso pecado. Nós queremos viver a verdade, pregar a verdade, adorar em verdade, te engrandecer em verdade. Nós queremos ensinar a verdade com uma autoridade que só vem de quem vive a verdade. Nós não queremos ser responsáveis pela morte de nenhum profeta. Que aqueles profetas que estão lá na nossa casa possam viver com as nossas palavras. Senhor, 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 faça-nos melhores do que temos sido. Ensina-nos a agir de uma maneira melhor. Ensina-nos a agir. Ensina-nos a falar com palavras que vêm do alto. Não permita que a gente machuque pessoas com a verdade, mas que a gente tenha um coração quebrantado e amoroso, e saiba discernir o tempo, o lugar, o momento e a forma de entregar uma verdade, com compaixão, com amor. Sim, Deus, nós Te amamos com todas as forças do nosso coração, Pai. Nós queremos ser parecidos contigo, nós queremos ser parecidos contigo. Ensina-nos a ser homens melhores. Queima os nossos lábios com brasas vivas tiradas do Teu altar. Toca-nos, unja-nos,
nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te engrandecemos. Nessa noite nós te aplaudimos, em nome de Jesus.